Sejam todos muito bem-vindos, eu sou Bruno Corano e está começando mais um Wall Street Cast aqui direto de Nova York, no nosso estúdio no Times Square. E hoje eu tenho a honra de receber um engenheiro formado pela UFRJ que começou a carreira como empreendedor, trabalhou no mercado financeiro, fez MBA na Boston University, PGA na Fundação Dom Cabral e o OPM de Harvard Business School, que já a gente explica o que é isso, que é bem interessante. Eu já fiquei tentado a fazer várias vezes, mas ainda não me embarquei nessa. E ele é hoje Senior Advisor na Stone, empresa que ajudou a fundar em 2012, na qual atuou como presidente nos últimos 10 anos. E eu estou curioso para saber exatamente o que ele está aprontando atualmente. Seja muito bem-vindo, Augusto Lins. Muito obrigado, Bruno. Obrigado pela oportunidade, obrigado pelo convite e parabéns pelo programa. Seu programa está sendo um sucesso. Eu que agradeço você ter aberto um espaço na sua agenda, ter corrido aqui. Fiquei até surpreso que você falou que já sai daqui e vai direto para o aeroporto para ir embora. O que você tem feito da vida atualmente? Quando você saiu da presidência da Stone? Eu saí da presidência da Stone no meio do ano. E o que motivou? Eu estou na Stone desde o início, né? Então, eu comecei a repensar algumas coisas ao longo do ano passado, porque do ano passado eu fiz 60 anos e comecei a pensar outras coisas. Para fazer a reflexão correta, você precisa de tempo. Então, eu falei, eu quero dar um tempinho para mim, mas sem perder a conexão do filho. E fazer as coisas que eu mais gosto. A coisa que eu mais gosto é servir cliente. Então, hoje eu me dedico a cuidar de cultura da companhia e cuidar de cliente. Cuidar de cliente, associação de cliente, tem muitas associações de classe. E é isso que eu estou fazendo aqui em Nova York, junto com vários dos clientes nossos e brasileiros. Sem assim, a gente aprofundar muito, só para quem não está 100% familiarizado, nas suas palavras, é lógico, o que é a Stone? A Stone é uma empresa de tecnologia que nós criamos ela com o objetivo de mudar a indústria brasileira, de mudar a vida do empreendedor brasileiro. Então, é uma empresa que começou provendo serviços de pagamento, serviços de maquininha, como você, acho que todo mundo conhece, mas com foco muito em serviço digital, que é e-commerce, aplicativos, etc. E hoje nós somos uma verdadeira plataforma integrada de produtos financeiros, de software de gestão, né, e de meios de pagamento, com o objetivo de ajudar o lojista, o pequeno empreendedor, a vender mais, a gerir melhor o seu negócio e a crescer. E aí, quando você fala que gosta de interagir com o cliente e que está até aqui por causa disso, para quem não está sabendo, está rolando a NRF, que é tida como a maior feira de varejo do mundo, e você me contou aqui um pouco antes da gente começar que você faz parte de uma delegação de 250 líderes, CEOs, presidentes. E aí, quando você fala cuidar do cliente, são esses grandes clientes, né? Grandes varejistas. A National Retail Federated, né, que é a NRF, é uma feira que acontece aqui em Nova York, acontece sempre no mês de janeiro, aqui no Convention Center, no Jacob Javits, e eu venho aqui há quase 20 anos. E por quê? Porque aqui se observa tendência de tecnologia, tendência de varejo, tendência de mudança de hábito de consumo do consumidor, e muitas dessas tendências chegam ao Brasil. Nem todas chegam, mas a maioria chega. Então é um momento de eu me atualizar, de eu interagir e, obviamente, conversar com os clientes. Tem clientes, tem ex-clientes, tem clientes prospect. Então é um ambiente, acho que, muito propício para você encontrar muita gente que, às vezes, no Brasil você não consegue encontrar por causa da correria da vida ou pela distância, né? Então aqui é um negócio que junta donos de companhia, presidentes de companhia, fundadores de empresas de varejo, e a gente consegue, então, de uma forma mais informal, conversar, debater, discutir, contrapor visões. Eu vi isso aqui, o que você acha disso? E esse outro negócio?
Então é um ambiente, acho que informal, muito produtivo, e eu venho sempre. Eu acho que isso é o melhor das feiras, né? É essa possibilidade que elas geram do lado do relacionamento, né? Porque realmente, no Brasil tá cada um num canto, a agenda é uma loucura, aqui tá todo mundo na atmosfera da feira, com eventos na feira e fora da feira, mas socializando, é muito gostoso. E, como você bem falou, eu vim numa delegação, eu vim na delegação da BTR. A BTR tem como 2 grandes líderes, o Eduardo Terra e o Alberto Sorrentino, e eles fazem uma curadoria super especial e são capazes de atrair líderes empreendedores, de novo, presidentes de companhias e CEOs, fazendo com que o debate seja muito rico. E dentro da programação você toma café da manhã junto, você vai no ônibus junto para o evento, você almoça junto, você visita junto, você debriefa junto, janta junto. Então é uma imersão completa, cansativa, mas muito rica. Eu quero explorar o papo com você um pouco pelo lado da liderança. E já que você saiu da presidência da Stone, quem entrou é cria sua? Não. Quem está assumindo a presidência, quem assumiu no início do ano de 2023 a presidência da companhia, foi um conselheiro nosso, que é o Pedro Zini. Então, Pedro Zini era há algum tempo conselheiro, apesar dele não ser da indústria, um líder espetacular, uma pessoa com a cabeça fantástica, com uma sensibilidade muito grande para questões de liderança e também com visão estratégica. Ele fez a carreira no mercado financeiro, passou pela Vale, passou pela indústria de energia e agora então tá na área de varejo, de empreendedorismo, de pagamentos, com a visão, acho que muito holística de o que você precisa mexer na companhia, que mudanças fazer, como é que a gente faz mais um movimento para continuar crescendo nessa indústria. Então, o Pedro está fazendo um belíssimo trabalho. Nós terminamos o ano passado, as informações são públicas, né, crescendo, nós divulgamos resultado no terceiro trimestre, com forte crescimento de clientes, forte crescimento de vendas e, portanto, resultado. E fizemos também um evento muito importante aqui do lado, na Nasdaq. Fizemos um Investor Day, onde a gente convidou investidores, analistas do mercado financeiro, para estar compartilhando um pouquinho dos nossos planos. Quando isso? Quando foi? Foi agora, início de novembro. Então, a notícia está toda fresca, o nosso site aí, para quem olha investimento, está cheio de informação rica, e nós inovamos. Porque normalmente quando você faz esse tipo de evento, ou você dá uma atualizada de como está a companhia, ou você dá um guidance de 6 meses, de 1 ano. A gente deu um guidance de 5 anos, né? Então, nós realmente queremos mostrar para o mercado, a gente está mirando lá. E a gente vai executar naquela direção, buscando essas coisas, fazendo dessa forma e priorizando esses temas. Então, foi um momento bacana. E estamos numa batida espetacular. O capital da Stone está aberto, está na B3 ou está aqui na Nasdaq? Nós lançamos as ações, nós abrimos o capital da companhia aqui na Nasdaq. Por que isso? Porque a maioria dos investidores que inicialmente acreditaram na gente foram investidores internacionais. Então, quando a gente começou a companhia, precisava pegar dinheiro, e aí nós fomos buscar dinheiro no Vale do Silício, aqui em Nova York. Então, foram os primeiros investidores que apostaram na gente, acreditaram na gente. Então, o passo natural era ficar por aqui, abrir aqui. Mas, há 2 anos atrás, a gente fez um investimento grande numa outra empresa que também já era aberta, e era aberta no mercado brasileiro. Então, a gente teve que também hoje a gente tem ações tradeadas no mercado local também. Bom, vamos voltar lá atrás. Me conta, assim, você nasceu no Rio, você é carioca. E como é que começou sua carreira? Contar um pouquinho da minha história. Eu sou carioca, como todo bom carioca. Eu gosto de praia, e gosto de surfar, gosto de sol e gosto de música.
E durante a minha infância eu sempre fui uma pessoa muito irrequieta e muito curiosa. Então eu queria entender por que as coisas funcionavam, como é que Foi criado pelos seus pais? Foi criado pelos meus pais. Em que região do Rio você cresceu? No Rio de Janeiro, eu morava em Botafogo. Certo. E estudei a minha vida inteira em colégio de padre, colégio jesuíta, colégio Santo Inácio, e onde eu fiz grandes amigos, muitos deles amigos até hoje, então é uma amizade muito forte. Mas eu sempre gostei de estar entendendo por que as coisas funcionavam. E durante uma fase da minha vida, antes de ir para a faculdade, eu me juntei com alguns amigos, eu gostava de música, a gente começou a organizar festa. E aí eu passava o dia inteiro ajudando a montar a luz, o som. Eu e o amigo, a gente pessoalmente ficava naquele negócio o dia inteiro. Isso era a produção. Já era produção, uma produção dos equipamentos também. Então a gente produziu mixer, produziu controle de luz. E depois, quando eu tinha que escolher para ir para a faculdade, acabei estudando então engenharia eletrônica. Era a coisa mais parecida com esse negócio. Você era bom aluno? Eu sempre fui um aluno razoável. Nunca Porque para entrar na UFRJ não... tem que estudar um pouco, né? Então, estudamos então eu sempre quis ser um aluno que buscava entender as coisas e, portanto, passar era consequência. Mas eu gostava de me dedicar às coisas que eu tinha interesse. Então, foi assim que eu acabei aprendendo a programar e aí desenvolvi algum software. E quando eu saí da faculdade, eu fui empreender com os amigos numa empresa de tecnologia, uma startup. Então, eu tive meus dias também de dev. Que nessa época a gente nem chamava de startup, né? Não, era empresa... Só vamos abrir um negócio. Né? Era o que exatamente vocês faziam? Uma empresa de software. A gente fazia software, fazia treinamento de software e fazia também educação para executivos. Era o início, estamos falando aqui de 1988, início da chegada dos computadores. Era o IBM ainda não existia Windows. Então, era o DOS. Então ia para as empresas dar o treinamento sobre introdução à microinformática, né? Utilização de planilha eletrônica. Era essa a expressão, microinformática. Lotus 1, 2, 3 e tal. Então, e aí eu tive o primeiro grande, acho que, aprendizado do mundo corporativo, que é por que toda empresa quebra. Toda empresa, Bruno, quebra pelo meu motivo. A minha, a sua, de todo mundo aqui, quebra pela falta de cliente. Ou você não traz os clientes que precisa, ou você perde os clientes que tem. E naquele momento eu entendi que eu precisava me dedicar àquilo. A empresa era pequena. Eu falei, vou me dedicar a esse negócio. E aí fui fazer curso de vendas, curso de negociação, fui ler livro, para entender como é que é esse negócio de interagir com o cliente. E aprendi a ouvir o cliente. Aprendi a gostar de entender o cliente. Aprendi a curtir, ajudar o cliente. E desde então a minha vida foi muito mais em negócio relacionado às áreas comerciais, mas com uma pegada importante do que eu aprendi na engenharia, que é a visão holística de processo, entendimento numérico, base matemática. Então, eu acabei juntando, né, um pouco de conhecimento de processo, produto, etc., com essa área de relacionamento comercial e tudo com uma visão sempre de olhar o cliente, de entender o cliente. Então, eu tenho um prazer enorme em estar visitando o cliente. Todo cliente que eu visito, eu vou lá aprender. Então, eu estava aqui em Nova York, visitei um monte de loja, para quê? Para entender as novas tendências, o novo showroom, a nova interação, como é que é a experiência no ponto de venda, como é que é o novo modelo de pagamento. Então, visitei muitas lojas agora e pareceu isso como uma tendência na feira, o pagamento com a mão, né? Você vai aqui no Whole Foods, self-checkout, auto-atendimento, e na hora de pagar, você bota a mão ali, então a biometria sensacional, funciona. Né? Então, muita coisa mudando. E eu sempre, então, busquei me manter atualizado. E aí esse seu negócio prosperou? Ou como é que esse negócio prosperou, mas depois de alguns anos, eu descobri que eu não entendia nada de finanças, marketing, contabilidade, liderança.
e recursos humanos, então eu resolvi sair do negócio, vendi para os meus sócios e fui fazer um MBA. Então, que foi quando você veio para Boston. Eu fui privilegiado, eu tive a oportunidade de ir para Boston, então passei 2 anos estudando. E aquilo ali foi um momento de reflexão também importante e de mudança de carreira, porque ali eu passei a atuar no mercado financeiro. Então, fiquei alguns anos trabalhando em Londres, em bancos de atacado, banco de investimento. Depois eu voltei para o Brasil e no Brasil atuei mais alguns anos na parte de assessoria financeira, até que surgiu uma oportunidade de eu mudar de vida e que ir para o varejo, para trabalhar com uma indústria que crescia a 15%, 20% ao ano, que é cartão de crédito. Então aí começou a minha jornada no cartão de crédito, comecei primeiro no Unibanco e depois então fui evoluindo, até que em 2011, eu com 50 anos, encontrei um jovem de 25, que estava disposto a mudar o Brasil. E falou: Augusto, eu estou aqui para mudar o Brasil, você não quer se juntar a mim, não? Então, aqui parei para fazer uma reflexão, né? E falei, pô, com 50 anos já vivi metade da vida, agora tem outra metade, vou fazer alguma coisa diferente nessa outra metade. E aí então eu me juntei a ele, saí lá da onde eu estava trabalhando e fui fazer um negócio do zero. E quando você vai fazer um negócio do zero, aí outro aprendizado. Muita gente fala: pô, Augusto, você tá maluco? Pô, vai sair de um banco grande para um negócio pequeno, vai botar em risco a sua carreira. Pô, quando você é diretor de banco, você está com a vida ganha, né? Don't rock the boat, que você vai até o final da vida aquilo. E realmente eu sou uma pessoa irrequieta, eu quero construir, eu quero conquistar, eu quero fazer diferente. E do ponto de vista da vida pessoal, casou, teve filhos? Casei, eu tenho 3 filhos, mas só para eu terminar. E aí muita gente, amigo, falou: Augusto, você está maluco? Você vai concorrer contra todos os bancos, tem 2 adquirentes líderes. Então, o aprendizado é quando alguém virar para você e falar: tá maluco? Você está no caminho certo. Porque se fosse óbvio, todo mundo faria. Então... E ali a ideia era... Eu me confundo muito com os termos, né? De adquirente, emissor, administrador. Qual é a definição do que é? Porque a Stone entrou para bater de frente com a rede, com essas empresas, né? O termo é simples. Emissor de cartão é quem vende um cartão para você na pessoa física. Então, o emissor fala com a pessoa física. Então, por exemplo, os bancos. Os bancos. Adquirente é quem fala com o estabelecimento comercial. Adquirente é que visita loja, hotel, restaurante, e fala: aceite o meu cartão, use minha maquininha. Quer aceitar cartão? Use a minha maquininha. Então a Stone começou como adquirente. Começou como adquirente. Hoje nós somos uma empresa, uma plataforma integrada, né? De novo, porque a gente se posiciona como alguém que quer ajudar o varejo a vender mais, gerir melhor o seu negócio e crescer. Que é uma postura totalmente diferente dos meus concorrentes, né? Muitos dos meus concorrentes querem vender uma maquininha, cobrar uma taxa, vende uma maquininha, cobra um FII, né? Tem uns até que dizem que você pode pegar a maquininha que não vai custar nada, a gente sabe que não é sustentável, né? Nada de graça, né? Então, a gente está no negócio de ajudar o estabelecimento comercial, ajudar o empreendedor, ajudar o microempreendedor a ele entender, né, melhor o seu negócio e a ajudar ele a vender mais. E aí onde estava a diferença do modelo de negócio da Stone quando vocês falaram: vamos fazer esse negócio aqui, esse business? Quando a gente começou, eu dizia que o grande diferencial competitivo nosso é o jeito de fazer. Não era o serviço em si. Não é o serviço, não é a maquininha, não é o produto, é o compromisso. Todo mundo lá é apaixonado por cliente. Então, eu falo com o cliente 20% do meu tempo todo dia, Bruno. Bar, restaurante, supermercado, pequeno, médio, grande, norte, nordeste, sul, sudeste, centro-oeste. É o tempo inteiro falando com o cliente. Para quê? Para entender o que está acontecendo.
que está acontecendo na vida dele, o que está acontecendo na geografia dele, o que está acontecendo com o cliente dele, o que ele está pedindo, como é que eu posso ajudar. Porque a gente começou olhando o pagamento no mundo online. A gente viu a Amazon crescendo, a gente viu o e-commerce crescendo, e é o segmento do varejo hoje que segue mais crescendo, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Né? Eu estava vendo agora o dado, está em torno de crescendo de 14% ao ano de forma consistente no mundo o e-commerce. E o varejo de loja ainda crescendo, mas crescendo mais orgânico, 1%, 2%. O fato é que a gente entendeu que a experiência de pagamento online era muito ruim. Né? Você ia pagar num e-commerce, né? E aí tinha que dizer número do cartão, nome, endereço, tal, nome do pai, nome da mãe, preenchia aquele cadastro inteiro. E aí no final ainda negava. Aí negava porque você digitou um dígito, né, do cartão ou da data, alguma coisa errada. Aí volta, tem que tudo digitar em branco. Tudo de novo. Não dá. Então, fomos trabalhar checkout, fomos procurar melhorar a experiência de compra. Mas, acima de tudo, uma preocupação muito grande em ajudar o cliente, em ouvir o cliente, entender o cliente. Para quê? Para resolver o problema dele. E foi assim que nasceu a nossa proposta de valor. Hoje, uma das propostas de valor que a Stone tem é de atender o cliente em até 5 segundos. Você vai ligar para a gente, você vai entrar em contato com a gente e um ser humano vai pegar o telefone, boa tarde, boa noite, Bruno, como é que eu posso te ajudar? Vai te chamar pelo nome e não tem aquele inferno de digite 1, digite 2, volta, pé, liga de novo, cai, anota o protocolo, 1, 2, 3. Nós eliminamos esse atendimento eletrônico, que é mais conhecido como URA, porque isso gera fricção. O cliente queria falar comigo, ele não queria ficar. Às vezes ele tem o plano do telefone, o plano controle, onde ele tem ligações, minutos limitados, aí ficava navegando lá e ele queria falar com alguém, para falar, eu só quero resolver isso. Me dá essa informação, estou com esse problema, me explica o que aconteceu. Então, a gente evoluiu muito e hoje nós somos conhecidos como a empresa que tem o melhor atendimento, o melhor NPS. Então, essa é a grande marca. É o nosso compromisso com o cliente de ajudar, de resolver, de engajar, que poucas empresas que eu conheço têm. Porque, normalmente, nas empresas, quem fala com o cliente é a área comercial. E quando dá bucha, o problema é resolvido pela área de atendimento. E o resto da companhia? A companhia não fala com o cliente, né? Está lá no ar-condicionado e tal. O cliente é problema dessas duas áreas. E lá não. Lá nós temos e incentivamos muito a conversa com o cliente. Todo evento que a gente faz interno, a gente traz muito cliente para quê? Para bater papo, para expor, para vender os seus produtos, para quê? Para interagir. Para interagir com o quê? Com a companhia inteira. E aí, desde o momento que vocês iniciaram, você assumiu o comando e o seu parceiro de 25 anos ficou o quê? Na parte técnica? Quando você tem uma startup, existe uma preocupação menor com qual é a caixinha. Existe uma preocupação muito maior com a missão. Então, uma das coisas da forma que a gente atua que é diferente não é eu tenho uma caixinha, o meu quadrado e no meu quadrado mando eu. Não. Todo mundo tem missões. E você tem uma missão, a missão você pega ela como o seu desafio e aí a sua vontade transforma essa missão numa importante conquista. E missão dada é missão cumprida. Então, isso é meu, isso é... Não, é a missão. Então, tem que vir para Nova York fazer alguma coisa. Vai fazer. Nós estamos fazendo um evento amanhã aqui na Nasdaq, a gente vai receber um grupo de pessoas lá. Alguém pegou essa missão para executar. Independente da caixinha, a caixinha é do marketing, é do comercial. Então, a gente tem as missões e a gente divide entre nós algumas atividades. Então, tem coisa que eu pego, tem coisa que o outro pega. Então, o que é importante é a gente conseguir montar uma equipe com capacidades equilibradas, com
características complementares, onde todo mundo se ajuda. Eu acho que essa que é a grande diferença da nossa companhia. Nós temos... Mas ainda assim você liderava essa turma. Porque acaba sobrando para quem lidera a resolução de ruídos. Porque é normal, o ser humano, você colocou 2, 3, já dá às vezes um desencontro de visões, né? A gente tinha o board muito perto, a gente tinha uma estrutura dual de presidente, de CEO. Então, a complementaridade dos talentos é que faz a companhia dizer, isso é meu, isso é seu. É menos importante, o título é seu ou é ele? Quem é que tem a caneta? É você? Não. Nós é que vamos resolver. Mas sabe por que eu perguntei isso? Eu comecei a empreender cedo. Porque quem lidera, na realidade, é o board. Entendi. Porque quando eu comecei cedo, e calhou que no momento que eu estava despontando, estava naquela febre das .com, final dos anos 90, 2000. Então, naquele momento, um negócio que eu entrei, e lógico, era ideia minha, você vai ser o CEO. Mas eu tenho 10 anos de idade. Não, mas é você, porque era legal falar que o molecão era... De fato, até me usavam. Porque, no fundo, tinham caras 30 anos mais velhos do que eu, ali nos bastidores, realmente segurando o piano. Anos depois, esse negócio deu certo, aí eu vendia, e outro deu errado. Mas anos depois, ainda nessa maratona de compra e venda de empresa, numa outra situação... Não, tudo bem, a empresa é sua, você tem o controle, mas você não sai na foto. Vamos ter que pôr um cara sênior que vai passar mais segurança, tal. O negócio é seu, mas você opera, mas você vai ter uma cadeira ali. Então é mais porque eu senti isso pela história, quando você falou que um jovem de 25 anos te procurou, você assumiu essa posição de... Não necessariamente, ele tocava muita coisa. Aqui o segredo nosso é de ter uma equipe com gente diferenciada. Desde o zero entrou funding? Desde o zero. Se a pessoa é melhor do que eu, por que eu vou me meter a fazer alguma coisa? Mas desde o zero entrou funding? Vocês já para nascer já foram captar? Porque antes do funding já tinha. Entendeu? Então, eu acho que isso é uma coisa que gera confusão nas empresas e nos fundadores, que é quem é que vai mandar. Não tem esse negócio, vamos fazer um negócio aqui juntos. Concordo 100%. Né? Cada um pega, o que você quer ir para lá à direita? Beleza, então você vai por aqui, porque eu estou cobrindo aqui. E a beleza é, primeiro, você ter gente melhor que você. Tem um monte de gente que é muito melhor do que eu. Né? A gente tem um CFO lá que tem menos de 30 anos. Mas é que vocês não começaram tão pequenos, né? Não, começamos do zero. Quando você começa do zero, não tinha nada. Você ainda está fazendo o código. Porque vender essa mensagem numa empresa pequena, onde não tem como esconder que você é o dono e as decisões são suas, é um desafio. Eu falo para os meus pessoal, eu tenho vários negócios que são pequenos. Eu falo menos de 30 pessoas. E eu falo assim, eu não mando porra nenhuma aqui. Eu sou só mais um na fila aqui do pão. Eu tenho os meus papéis, você tem os seus. Mas não tem jeito, as pessoas sentem uma certa intimidação, especialmente quando... Porque, inevitavelmente, dentro dessas 30, nem todo mundo é ultra sênior, né? Então é difícil vender essa mensagem. Agora, quando o negócio é maior, aí flui natural. Eu era o cabeça branca, mas isso não significa absolutamente nada. Né? Por quê? Porque a empresa, quando é uma startup e tem pessoas só de 25 anos, um deles vai liderar. Então, a gente quebrou muito paradigma. E, por isso... a gente trabalhou muita cultura. Então, eu acho que a companhia tem uma cultura muito especial, muito diferencial, que fomenta uma deserarquização, que fomenta uma discussão de pontos, que delega, né, para muita gente liderar a iniciativa sem ter que ficar fazendo muita diretriz. Isso, durante o momento inicial da companhia, deu para a gente muita velocidade. Porque quando você descentraliza e fala vai, né, todo mundo sai fazendo. E depois você, obviamente, tem que... Bom, agora vamos organizar. Né? E se demora um pouco a organizar, demora um pouquinho mais.
Mas acho que a beleza das metodologias modernas de gestão, Agile e tudo que a gente tem visto, ele tem fomentado essa descentralização e aproveitar o que tem de melhor das pessoas. O que tem de melhor do jovem é a energia, é a criatividade. Os jovens estão saindo da faculdade agora, estão mandando brasa. Uma formação muito melhor do que a que eu tive, né? Conhecendo negócio, conhecendo profundamente mais tecnologia, né? Então, a formação, a ideia hoje é você potencializar tudo que que o talento tem. E não ficar segurando para controlar, para dizer, você é essa caixinha, você é essa e você é essa. Então, acho que a gente montou um modelo de gestão que tem muita confiança e que a gente bota na sala, deixa as pessoas falarem, ouve bastante, e isso tem dado para a gente, acho que, velocidade. E aí o negócio cresceu muito nesses 10 anos. E espero que continue a crescer, né? Mas cresceu muito quanto? Muito, né? Eu não acompanho crescendo. Os dados. Hoje nós estamos atendendo mais de 3,3 milhões de clientes, quer dizer, estamos atendendo micro e pequenas e médias empresas. A gente fez vários investimentos em diversas empresas, porque a gente tem uma visão muito centrada em entender qual é o problema. No Brasil, o principal problema do pequeno e do médio empreendedor é que ele vive para pagar boleto. Um restaurante, um pequeno comércio, uma farmácia, de manhã chega uma entrega, boleto. À tarde, entrega, boleto, 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 boleto. Então vai acumulando aquela quantidade de boleto. Quando a empresa é pequena, o dono vai ter que sentar no computador e programar o Internet Bank, o pagamento dos boletos. E numa outra ferramenta, que pode ser um ERP, pode ser um Excel, pode ser em algum lugar, ele vai fazer a ferramenta de controle para dizer, esse boleto vence dia tal, esse é tanto. E aí ele monta aquilo ali e depois no dia do vencimento entra lá de novo, a agência, senha, token, validação, paga e depois tem que dar baixa no outro negócio. Agora, tudo manual, tudo sem muito controle. Depois, para conciliar, aí paga boleto mais de uma vez, paga valor errado, não acha o boleto, a data até. Então, a gente viu aqui uma grande oportunidade de criar ferramentas para ajudar na gestão. E é isso que a gente está fazendo. Então, a gente pegou alguns segmentos e hoje vários dos nossos softwares de gestão, software de loja de sapato, de moda, de posto de gasolina, mercadinho, todos eles têm integrado dentro do software de gestão a funcionalidade de conta, a funcionalidade de pagamento, a funcionalidade de receber cartão. Então virou um ERP com a parte de recebível. Com a parte financeira integrada. Né? Então eu uso até o termo que nasceu agora, que é o ERP Banking. É a única empresa que está com isso, então? A gente começou esse negócio, outras empresas estão tentando replicar o modelo, mas eu acho que a gente está um pouquinho na frente. Bom, mas aí falando do lado da liderança, foi na Stone que você mais praticou e exercitou esse tema e desenvolveu essa parte? Na Stone é que eu vi o quão importante é a liderança. Eu tinha atuado em outros lugares, onde eu tinha uma liderança grande, tinha equipe de 400, 500 pessoas, mas ali é que você, quando começa uma empresa, você tem que definir primeiro o propósito. Por que eu vou trazer alguém? Por que alguém vai querer vir trabalhar nessa companhia? Por que alguém vai querer ser liderado por mim? Né? Os líderes não fazem essa pergunta, deviam fazer. Né? Você que é empreendedor e tem... Por que alguém quer ser liderado por você? Né? Tem que fazer essa pergunta. E eu descobri a resposta. A resposta é porque nós vamos ter um compromisso para o desenvolvimento pessoal, profissional e financeiro de cada um dos talentos. E as pessoas precisam acreditar que você tem esse interesse genuíno. E aí elas abraçam essa causa. E aí vão com você até o final. Então, a gente, quando começou a Stone, a gente montou qual o propósito que a gente quer atender. Eu quero ajudar. Eu quero ajudar um empreendedor brasileiro a resolver problema,
ajudar ele a vender mais, eu quero ajudar. E fomos para isso entender como é que é a jornada dele para desenvolver os produtos e os serviços, que vão desde uma maquininha de cartão de crédito simples, até software de gestão, até software de fidelidade, até crédito, até ferramentas de gestão de fornecedor. Então a gente está montando esse ecossistema. O ecossistema ainda tem um monte de peças, todo dia a gente vai descobrindo, vai inventando peças novas, mas o fato é que a gente tem uma visão de ser a plataforma do varejista. Plataforma de varejista, plataforma customizada para o varejista, porque cada varejo é diferente. O posto de gasolina é diferente da loja de moda, que é diferente da loja de cosmética, é diferente da loja de academia, que é diferente da clínica, da academia. Então a gente tem uma cabeça de olhar tudo de forma verticalizada, entender o ecossistema e resolver problema. Sempre olhando o interesse dele, porque ele quer dar conveniência para o consumidor dele. Então a gente tem que falar com ele e tem que estar sempre conversando com o consumidor. E na sua opinião, qual foi a maior dificuldade como líder que você enfrentou? Os maiores obstáculos, os maiores desafios? Eu acho que o principal obstáculo é entender, primeiro, que as pessoas mudam. E que você tem que ir mudando o seu estilo de liderança e de gestão. O mesmo estilo de gestão não serve para todo momento, né? Por isso tem a liderança situacional e a chegada dos millennials, da geração Y, tudo isso está fazendo com que a gente evolua. A gente está evoluindo, né? Quando eu comecei a minha carreira, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, esse modelo ele não funciona mais. Era o modelo do poder, né? Era o modelo do poder, era o modelo ser temido, era o modelo de obedece às instruções. E como é que funcionava? O chefe chega. Primeiro, quem ascendia líder ganhava uma placa chefe, né? E o chefe era venerado. E o chefe distribuía as atividades e depois vinha cobrando os resultados. E hoje em dia o mundo mudou, né? Hoje em dia a liderança é uma liderança muito mais colaborativa. A liderança é uma liderança onde você tem que engajar, você tem que motivar, você tem que desenvolver o seu time. E você tem que ajudar o seu time. Porque quem vai fazer o resultado é o time, não é você. Eu chego todo dia para a equipe, ando pela companhia inteira, perguntando como é que eu posso te ajudar. O que você está fazendo? Está sabendo o que você está fazendo? Como é que eu posso te ajudar? O máximo que eu posso fazer é ajudar. E às vezes você ajuda com uma pergunta, às vezes você ajuda com uma consultoria, às vezes você ajuda com uma dica para reflexão, às vezes você ajuda. Então, mesmo a ajuda não é uma direta, né? A ajuda é muito mais hoje por perguntas. Você já pensou nisso? Como é que eu faço isso? Você já pensou nisso? Você já pensou nisso? Então, não adianta dar a receita pronta, tem que ensinar a pescar. E você acha que também ajuda cobrando, criticando? Como você vê o modelo de gestão? Ele, obviamente, todo mundo tem objetivos e as pessoas precisam entender por que elas estão fazendo o que elas estão fazendo. Nós vamos fazer isso aqui porque a gente quer chegar lá. E para chegar lá, nós vamos dividir o trabalho, você vai fazer isso, vai fazer isso. Entendeu? Vamos embora. Então, ali virou compromisso. E como é que a gente trata do compromisso ao longo do tempo? Feedback. Então, eu sou a favor de feedback on the job o tempo todo. Não tem aquele negócio de avaliação de performance uma vez no ano. Não, aquilo é o formal só para ter o registro por escrito. Independente disso, tem que ter feedback o tempo todo. Então, mas aí vamos entrar, porque isso é um ponto bom. Primeiro, só fazer um comentário. Lógico que eu curto o assunto liderança, leio, estudo, bato papo. Então, eu, entre os amigos, costumo dizer que no passado realmente era o modelo do poder. Eu mando, você obedece. Isso evoluiu em algum momento para o modelo do respeito. Quando eu falo do respeito, é no sentido assim, puta, esse cara sabe muito. Então eu aceito e sou liderada porque ele tem muito mais conhecimento.
E eu acho que a gente chegou na fase atual que é o modelo participativo, né? Talvez eu saiba algumas coisas mais do que você, outras você sabe mais do que eu. Por um acaso eu estou nessa posição e você nessa, mas é uma troca que anula a hierarquia. E aí, a dificuldade da liderança está nos conflitos, né? Então, nesse exemplo que você deu, vou lá, combinei, cada um vai fazer uma coisa, então virou um compromisso. Acontece que, na prática, algumas pessoas se desmotivam, outras não entregam pelas mais diversas razões, ou porque elas não têm competência, ou porque faltou capacitação. É aí que começa o desafio da liderança, né? De conseguir amparar e ir resolvendo isso. Às vezes não entregam porque se for um time, entram em conflito entre si. Então, vamos falar do que dá errado. Vamos falar. A liderança, ela começa... E lá você deve ter vivido isso diariamente, né? Muito. No fundo, é o que a gente mais faz no dia a dia. O papel da liderança, ele começa na contratação. O exercício de contratação é a primeira grande bússola de problemas que você vai ter para frente. Então, por exemplo, a nossa companhia, ela valoriza muito a importância de gostar de trabalhar com cliente. Então, eu tenho que te perguntar na entrevista se você gosta de cliente, porque se você não gosta de cliente, vai trabalhar com cliente, vai começar errado. Mas o problema é que muita gente mente, né? A pessoa está tão desesperada para pegar o trabalho. Acontece. Você fala alemão? Falo. Você adora trabalhar. Não, mas você fala alemão? Ok, então a partir de agora, vamos continuar a reunião em alemão. Eu já fiz. Entendeu? Eu não falo alemão, mas quando é inglês, outras línguas, eu faço isso. Você gosta de... Eu, por acaso, fui fluente em alemão. Né? Mas, então, se alguém fala, você gosta de cliente? Ok, me dá 3 exemplos na sua vida de situações que você teve um bom desempenho com o cliente, que você mudou a vida do cliente, que você se realizou ajudando o cliente. Então, a entrevista é fundamental para você resolver o problema que vai acontecer na frente e evitar desestimulação. A segunda coisa é você conhecer as pessoas, porque as pessoas não necessariamente gostam de pessoas, né? Eu gosto de trabalhar em equipe, mas eu na minha casa e você na sua. Né? Então, você gosta de pessoas, né? Me dá 3 exemplos de situações em que, com você trabalhando com outras pessoas, o resultado do grupo foi maior do que o esperado, ou maior do que o seu sozinho. Então, a conversa na entrevista ela é fundamental, não é simplesmente para ver o currículo e ver se ele está capacitado. Mas isso demanda um tremendo selecionador. Sim. Não, mas o selecionador é o líder. Mas às vezes esse negócio de terceirizar para o RH também eu sou contra. Não, mas sei lá, precisamos de um gerente de marketing. Okay. E numa operação grande como a Stone, vem a peneira final para você, né? No início não dá para você ficar participando, porque desce o mundo lá de currículo, né? Mas é importante você criar a cultura de todo mundo entrevistar pelos valores. Porque quando as pessoas entendem os valores, ela já sabe a regra, como é que a banda toca. Durante a pandemia, a gente estava contratando 100, 200, até 300 pessoas por mês. Porque o negócio deu uma explodida. Teve a pandemia, aí depois ele cresceu. E aí o nosso desafio com essa preocupação, essa força, essa paixão que a gente tem pelo cliente, como é que eu vou transmitir isso para quem está chegando agora e vai ficar em casa? Então, daí nasceu uma demanda importante, que foi, vem cá, vamos criar um processo de explicar a nossa cultura, vamos criar uma metodologia de onboarding para todo mundo que está entrando entender como é que as coisas funcionam aqui, ter certeza que estão chegando bem, que estão sendo acolhidos e que a gente está pregando tudo que a gente fala e acredita no nosso processo de recrutamento. E daí nasceu o livro 5 Segundos, né? 5 Segundos, o jeito Stone de servir, que é o livro que eu acabei assinando, né? Mas foi a companhia toda que escreveu, e que trata um pouco da nossa jornada. O que a gente faz, como a gente faz, mas acima de tudo, por que a gente faz o que a gente faz, o que a gente acredita, o que faz a diferença. Então ali a gente tentou consolidar, né, muitas das coisas que aconteceram
e explicações de por que isso aconteceu, aprendizado, erros que a gente cometeu, aprendizados que a gente teve desses erros, para mostrar um pouco a filosofia do como é que a gente faz. Então, hoje em dia, muita gente fala, pô, eu estou pensando em trabalhar, lê o livro, vê se você realmente quer trabalhar nessa companhia, né? Tem um livrinho pequenininho, vou mandar para você. Então falamos, primeiro passo, tudo começa com uma boa seleção. Indiretamente você tocou num ponto aí que eu vou chamar de recepção, né? Que tem os termos americanos, o onboarding e tal, mas é receber bem, né? Falar, ó, é assim que a banda toca, seja bem-vindo, é assim que vai funcionar. Fazer um bom onboarding, uma boa receptividade, uma boa recepção. E aí, vamos seguir nessa jornada. E aí? Aí depois você... para você ser um bom líder, você não precisa saber tudo. Você precisa ser honesto. E você precisa conhecer o time. Então, a outra coisa é o líder ter um forte autoconhecimento. Hoje em dia, poucas pessoas querem olhar para o espelho e encarar ali a folha em branco e dizer, eu faço isso bem, eu não faço isso bem, eu preciso desenvolver isso. Por quê? Porque a vida está muito corrida e isso é dolorido, né? Você fazer essa introspecção. Então, eu digo autoconhecimento sempre dá trabalho. Fundamental. Né? Muito trabalho. E nem todo mundo quer ser líder. Ou melhor, liderança não é para todo mundo, porque liderança dá trabalho. Liderança precisa gostar de gente. Você precisa querer conhecer a vida individual de cada um para entender onde cada um precisa de ajuda e onde cada um quer chegar. Então, se alguém entra numa área comercial, mas quer trabalhar na área de crédito daqui a 3, 4, 5 anos, eu preciso saber dessa informação porque eu quero ajudar a essa pessoa chegar lá. E, para chegar lá, além do que ela faz hoje, ela vai ter que adquirir outros conhecimentos e eu vou orientar. Então, é muito importante você conhecer as pessoas, conhecer as aspirações e dar essa orientação. Isso dá trabalho. E durante essa jornada, tá dando feedback. Ó, a gente combinou que você ia fazer isso esse semestre. Você não fez. Por causa disso. Ok, você vai fazer no outro. Você segue com desejo, beleza, renova e segue em frente. Então, conhecer os talentos é fundamental. A segunda coisa é feedback. Feedback contínuo, construtivo, idealmente por escrito. Para quê? Para as pessoas não esquecerem. Porque quando você dá um feedback, é muito comum as pessoas só lembrarem da parte boa. A outra parte esquece. Então, para não ter dúvida, vamos anotar. Deixa eu anotar e eu te dar. Porque se a pessoa for anotar, ela vai se desconectar da conversa. Não, eu anoto e eu te dou. E depois, então, na próxima conversa, você traz a folhinha para a gente repassar. Retomada aí, né? De uma certa forma. Do que eu... E depois disso, ter um plano de desenvolvimento. Então, é um compromisso que cada vez mais é do líder. E muita gente acredita que isso é da empresa. Né? Muita gente fala, não, a empresa vai resolver esse problema. A empresa somos nós. A empresa não vai resolver nada, quem vai resolver somos nós. Né? Não tem um departamento mágico lá que faz... Ninguém faz nada. Quem faz é o líder. O líder tem a capacidade de orquestrar a área de recursos humanos, o líder do líder, outras áreas, para fazer as coisas evoluírem. Então tem que partir dele o compromisso de estar engajando a equipe. Você acha que as suas competências, o desenvolvimento das suas competências para liderar foram absorvidas indiretamente com o tempo trabalhando? E logicamente, né, isso contribuiu? Ou também você procurou conhecimento específico em algum lugar que você estudou ou alguns livros que você recomendaria? A gente nunca está pronto. A gente está sempre aprendendo. A gente está sempre aprendendo. Mas a gente está sempre pronto para pegar um outro desafio. Você não está pronto para todo desafio, mas você está pronto para pegar um outro desafio. Então, ao longo da minha trajetória, eu sempre busquei elevar a minha barra, me impondo desafios, me colocando na zona de desconforto e correndo atrás do conhecimento necessário.
Então, eu tive a oportunidade de fazer MBA, eu fiz outros cursos complementares em SEAD, na Dom Cabral. Eu sempre gostei de estudar, eu sempre busquei formação de gestão, formação de conhecimento específico, né? Aprofundar em finanças, aprofundar em marketing, aprofundar em pagamentos, e sigo com essa regra até hoje. Então, hoje eu estava aqui na NRF mergulhado aprendendo, né? Aprendendo, a gente está vendo aí cada vez mais a inteligência artificial ocupando o nosso dia a dia, o dia a dia dos estabelecimentos comerciais, a cabeça do cliente. Vamos entender como é que isso está se passando nos diversos negócios, nas diversas varejistas, no mundo, né? Então, eu sempre busquei estar praticando coisas, buscando referências, quer seja através de coach pessoal, quer seja através de leitura, quer seja através de podcast. Então, eu junto um monte de coisa aqui para estar sempre correndo atrás. Tem um livro que eu gosto muito, não, tem centenas, né? Mas um que dá um pouco de perspectiva disso, de liderança, de uma forma bem bacana, que chama Manual do CEO. Esse eu não... É um livro relativamente recente, eu acho que ele tem uns 4, 5 anos. É um livro bacana que eu geralmente recomendo a algumas pessoas que estão nessa posição. Algumas pessoas que ou trabalham comigo e estão prestes a eu pegar e falar, ó, segura o volante aí, ou algumas pessoas que são conhecidas e colegas. É um dos livros que eu sempre recomendo. Eu quando comecei a estudar, eu comecei com Jack Welch, com Winning, e hoje em dia eu tenho lido mais os Working Backwards da Amazon, estou lendo coisas diferentes. Mas gosto muito do Simon Sinek, né, com Golden Circles e tal. Então, hoje em dia eu acabo fazendo um complemento de ler livro, ouvir podcast, assistir algumas coisas no YouTube, vejo o TED, porque eu acho que tudo se complementa e a gente tem que estar todo dia buscando conhecimento novo. Você curtiu fazer OPM em Harvard? Vamos explicar, né, o que é, né? Owners and President Management. O curso do OPM ele é um curso inovador. Ele é um curso em que você fica durante 3 semanas imerso lá na faculdade de Harvard, em Boston, por 3 anos consecutivos. Então, você vai 3 semanas um ano depois você vai 3 semanas, com uma mesma turma. E ele é um curso que tem uma parte que é resgatar conhecimento antigo. Então, vamos rever o básico de estratégia, de finanças, de marketing e tal. E depois ele começa a fazer provocações e olhar para frente. Então, acho que é um curso, para quem está em posição de liderança, fundamental, porque ele ajuda a arrumar a cabeça. E ele é um período que você fica imerso lá, lendo uma quantidade de informações absurdas, porque você tem que ler aproximadamente 30 casos antes de ir para lá, então tem um trabalho antes. Lá você tem uma quantidade de leitura também muito grande, e você é obrigado a se desconectar um pouco da empresa, o que permite que você se conecte com você. Então é um momento bacana para você estar repensando as coisas e rever o seu estilo de gestão. Então é fundamental, lá se faz exercícios sobre o seu estilo de gestão. Tem um trabalho que eu não sei se vocês ainda fazem lá, de a sua equipe, né, preencher formulários e através de instrumentos de inteligência artificial, pesquisa, estatística e tal, surgem, né, avaliações e a partir dali você monta então o seu plano, do que você acha que você pode melhorar. Então, eu acho que ele é transformacional para todo mundo que faz. Eu sou viciado em estudar também, eu sempre faço vários cursos todo ano. Exatamente há um ano atrás. Qual foi o último aí que você fez? Foi de mídia e entretenimento em Harvard. Fiz um rápido aqui em Colômbia sobre a parte de M&A, mas isso eu faço constante, são curtos. Mas há um ano atrás, eu fiquei janeiro e fevereiro inteirinho
internado em Wharton, que é onde eu já tinha estudado, para fazer um concept novo do CEO Academy, que é o que concorre com o OPM de Harvard, mas num modelo diferente. Porque eles empacotam tudo e vai de uma vez só. Não tem esses intervalos de amadurecimento. Porque é bacana, né? 3 semanas hoje, vai lá, vamos ver quem vai ser o Augusto daqui a um ano. Como é que vai estar a sua vida, a sua cabeça. Então tem um lado bacana, né? Tem um lado muito bacana. Te obriga a você parar, porque senão, na minha experiência, eu fazia curso e aí decantava, 2, 3 anos depois, muita coisa ia embora. Esse como você revisita, você tem dever de casa para fazer, você fica revisitando a temática. Então te obriga, né, cria uma disciplina de manter aí as coisas em dia. E quais são os planos futuros seus, assim, o que a gente pode esperar? O que você está eu vou estar seguindo, fazendo o que eu gosto, né? Então, acho que para esse ano eu vou seguir aí fazendo o que eu gosto, que é estar conversando com o cliente, interagindo com o cliente, ajudando nas transições, ajudando nas carreiras das pessoas. Eu tenho a empresa tem uma cultura forte e eu tenho sempre ajudado a estar dividindo essa cultura com todo mundo que chega. Eu rodo o Brasil inteiro. Então, tudo isso ainda usando a bandeira da Stone. Sim. Esse que vai ser o meu job ao longo desse ano. E mesmo aqui na NRF, você estava representando de alguma forma a Stone? Sim, eu estava o tempo todo conversando com o cliente. Nós viemos em vários grupos aqui. Então, nós viemos em participação e trouxemos uma quantidade importante de parceiros para conhecer a NRF. Então, estive interagindo com vários parceiros brasileiros aqui, estive conversando com os clientes. Porque eu achei que em algum grau talvez você estivesse partindo para alguma iniciativa nova ou pessoal. Eu acho que esse é o melhor, esse é a coisa que dá mais prazer. E acho que a melhor alocação do meu tempo nesse momento é estar fazendo o que eu gosto, junto com as pessoas que eu gosto. Muito bacana. Será que a gente deixou escapar alguma consideração importante, uma dica bem determinante e relevante sobre... Eu acho que a dica, acho que a única coisa que poderia complementar é falar um pouquinho mais da NRF, do que eu aprendi aqui, né? Talvez. Eu acho bacana. Né? Então eu vou levantar a bola e você assume. Eu acho que o bacana da NRF, e que no Brasil eu não vejo tanto, é que a maior parte das feiras no Brasil, a cereja do bolo e a grande atração são os estandes, são os expositores. E aqui todos os expositores estão lá, é fantástico, mas o grande ativo da feira é o lado intelectual, são as palestras, o nível das palestras e o conhecimento que é disseminado. Eu acho que essa é a grande diferença de inúmeras feiras no Brasil e de inúmeras feiras por aqui. Não sei se você concorda. Eu acho que a feira ela tem vários componentes. Ela normalmente tem um congresso que acompanha ela, então você tem palestras, você tem a feira em si e você tem esse ambiente de interação. Então, esse ano na NRF, o que me chamou a atenção? Primeiro me chamou a atenção a explosão de inteligência artificial. Eu diria que AI everywhere. Então, em toda palestra, em todo evento, em todo stand, todo mundo falando de inteligência artificial, falando de ChatGPT, falando de outras linguagens generativas. Então, um debate forte a respeito desse tema e com muitas aplicações. Então, aplicação para fidelizar cliente, aplicação para impulsionar o motor de pesquisa, de compra online. Muitas coisas estão sendo criadas. Eu acho que a gente está numa fase inicial desse troço. Esse troço é transformacional. Muita gente, eu vi muitos debates dizendo que a inteligência artificial vai acabar com o emprego. Não, a inteligência artificial não vai acabar com o emprego.
Agora, quem não souber inteligência artificial vai ficar para trás. Por quê? Porque ele potencializa muito, ele ajuda muita gente a fazer muitas coisas mais rápidas, mais eficientes. A gente tem visto surgir para o programador o Copilot, que ajuda ele na programação, mas o Copilot está surgindo para tudo. Tem o Copilot para central de atendimento, tem o Copilot para compras, está surgindo um monte de Copilot, ou seja, o potencial desse negócio de Copilot ele é gigantesco. Então, a inteligência artificial presente em tudo foi um negócio que me saltou aos olhos. A segunda coisa é automação e robôs. A quantidade de robôs para fazer coisas, desde fritar uma batata e fazer um cafezinho, até o empacotamento. O empacotamento. Não, tinha um cachorro que era segurança também, rodopiando pela feira. Então, muita coisa buscando automação, simplificação de vida, para otimizar processo, reduzir custo. E para muita coisa está faltando mão de obra aqui em Nova York. Então, essa otimização, automatização, ela é bem-vinda. O terceiro é o papel da loja física. A gente tem visto esse crescimento do e-commerce e tal. E em Nova York, para quem não tem vindo, tem acontecido um fenômeno muito ruim, que é a loja deixa de ser uma coisa interessante, a loja vai ficando em segundo plano. E, para mim, foi chocante para mim a experiência nas farmácias. As farmácias, hoje em dia, todas elas têm uma porta, você não consegue pegar produto por causa do roubo. Mas isso é em Manhattan. Em Manhattan. Então você tem que apertar o botão para alguém vir. Em vários estados tem isso também. Tá? Mas isso é o fenômeno das regiões democratas, isso, é uma longa história. Mas enfim, a experiência de compra nas farmácias tá horrível. Hoje muito ruim. Mas, por exemplo, você cruzar o Rio e foi para New Jersey, é outro universo. Mas enfim, então eu estou falando daqui. E aí o que a gente está vendo é que a loja, o futuro da loja, ela ser um hub de encantamento da marca. Então você vai visitar qualquer loja flagship na Quinta Avenida, todas elas lá são um templo de adoração à marca. Desde a loja da Nike, que eu acho que foi uma das primeiras a construir, mas a Adidas, a UGG, a North Face, todas elas montam uma loja para você viver aquele negócio e ter... Porque o consumidor quer isso. Nós, como consumidores, queremos experiência, queremos viver uma vibe diferente daquela marca quando entrar. Você vai na loja da Patagônia aqui, pô, é um negócio para você viver muito gostoso, fica com vontade de comprar. O consumidor quer ir à loja, mas ele quer ir à loja não para comprar, para viver aquele negócio. Então, o renascimento, né, vamos chamar assim, da loja como um hub. O terceiro é o que eu chamo de Content-Driven Commerce, que é três fatores: entretenimento, conteúdo e consumo, estão agora cada vez mais integrados, e a gente vê, quer seja com TikTok, com rede social, um movimento que vai estimular a compra de um jeito, acho que, inovador. E por trás disso, o novo papel da liderança. Então, o líder, todas as empresas estão passando por um processo de transformação digital em algum estágio. Portanto, o líder precisa, como você tem feito, se atualizar, se informar, estudar, se adaptar, porque, primeiro, todo líder hoje precisa conhecer tecnologia. Você precisa conhecer tecnologia para saber se está indo no caminho certo, para você poder opinar e ver como é que a tecnologia vai ajudar. Então, tem que estudar a tecnologia. Segundo, você tem que entender como é que você vai fazer a migração, dependendo de onde a equipe está, como é que você vai introduzir essas questões aqui, porque demanda uma transformação, né? A transformação digital, ela é uma transformação de pessoas. Então, você tem que introduzir essa temática, e a liderança é que vai fazer esse negócio. Então, o líder do futuro, ele tem que ser mais versátil, ele tem que ser multidisciplinar,
porque ele, além de executar e buscar o resultado que ele tem que seguir, ele tem que estar mais digitalizado e tem que estar ainda mais preocupado e entendendo as questões de gestão de pessoas, que são fundamentais para manter essa turma engajada, motivada e andando para frente. Concordo 100%. Será que a gente faltou algo? Alguma consideração final? Você é ativo nas redes sociais? Eu sou. Eu estou presente no LinkedIn. Aliás, semana passada fui promovido a Creator. Ah, é? E o pessoal te acha lá como Augusto Lins? Augusto Lins, Inclusive eu vou te adicionar. Bota lá. Então tô... Bacana. Então, eu queria agradecer muito a sua vinda. Eu espero que a gente se reencontre. Espero que eu, estando em São Paulo, a gente possa marcar um café e até pensar em um novo bate-papo por aqui com mais 3 pessoas na mesa. Legal. Sobre algum novo tema. Vai ser um prazer. E eu vou te mandar o livro para você entender aí um pouco mais do que a gente está fazendo e para onde a gente está indo. Vou adorar receber. Então, muitíssimo obrigado. Obrigado, Bruno. Obrigado para você também que nos acompanhou até aqui. Não esqueçam de seguir o canal, deixar um like, ativar o sininho. E para quem quiser acompanhar também as minhas postagens pessoais no Instagram, @BrunoCorano. Inclusive, os episódios do Wall Street Cast também são publicados em todas as ferramentas de podcast, mas especialmente no meu canal do YouTube, que também é @BrunoCorano. E a gente se vê a semana que vem. Thank you.